Fala pessoal, que não tem o que fazer. No vídeo de hoje a gente vai comentar aqui com vocês alguns casos de youtubers que viraram criminosos, aqueles que cometeram crimes nesse vídeo, beleza? Então, deixa seu like, se inscreve no canal aí, comenta aí também olá e o dão para eu curtir seu comentário e é nóis, bora pro vídeo sem enrolação. General. Bom, eu acredito que a maioria conhece o caso dele, então eu acho que eu não preciso muito falar dele, mas eu vou tentar resumir o caso desse youtuber General do Medo, que eu acredito que a maioria deve conhecer ou não. Em resumo, era um youtuber brasileiro que jogava bastante jogos de terror, como FNAF, Fangames e até o FNAF Do com os amigos dele lá. E em resumo, ele tinha servidores no Discord onde ele interagia com seus fãs. Igual que a maioria dos youtubers possui servidores do Discord para interagir lá, ficar em call e etc. Eu acredito que a maioria conhece Discord. Mas em 2019 ele acabou tomando exposed dos seus amigos e vocês sabem o que aconteceu. Deu BO, deu bastante polêmica, não preciso nem falar disso aí. E em resumo, ele praticamente ficou dando em cima das menores de idade, fazendo aquele bagulho lá, que eu acredito que a maioria deve entender. E deu merda, vocês sabem o que aconteceu. Aí ele, se afastou do YouTube, até pediu desculpa pelo erro que fez, tentou voltar algumas vezes. E adivinha, não foi bem recebido, porque a maioria das galera não tem memória curta e ficou por isso mesmo. Tentou voltar, não conseguiu e é isso. Stephen MC Curry. Bom, em resumo, era um youtuber que focava em jogos como GTA e fazia várias transmissões ao vivo jogando a maioria desses jogos como GTA. Em dezembro de 2022, ele publicou no seu canal para os seus inscritos que faria uma transmissão ao vivo de jogos a partir de 6 horas da noite no YouTube. E a live se chamava Violent Night, ou traduzindo seria Noite Violenta. Um nome nada comum para uma live, hein? Praticamente jogava nessa live o GTA Vice City e o outro jogo chamado Robot Wars, enquanto bebia e usava vape e comentava para a câmera e para os seus inscritos, é claro. E até ele chegou a dizer que não poderia interagir nem responder os comentários do chat, como a maioria dos streamers costumam dizer ou fazer, problemas técnicos. E na hora que a live estava no YouTube, que em resumo a live não era dele, mas sim um vídeo gravado que ele postou no YouTube em forma de live. E o que ele fez? Ele foi lá, aproveitou, caminhou até a casa da sua ex-namorada, chamado Natalie MC Gnarly. E ele foi a pé, depois pegou um busão e foi lá. Enquanto ela tinha acabado de chegar em casa dos pais para assistir o final da Copa do Mundo de 2022 em dezembro. E depois de um tempinho, ele chegou lá na casa dela e adivinha o que ele fez? É isso mesmo, ele assassinou com uma faca. Infelizmente, ela não resistiu. E detalhe importante, ela estava grávida. Ou seja, morreu ela e o bebê também. E o que aconteceu depois? Ele fugiu rapidamente, é claro, foi correndo às pressas para ir para casa, pegou o busão e tal, enquanto ele encerrou a live pré-gravado, que é aquela live lá que não era real, mas sim apenas um vídeo que ele gravou mesmo. E depois de um tempão de investigação, ele foi obviamente descoberto e ele foi considerado o culpado e foi pego pelas autoridades, condenado, já que afinal, foi ele que cometeu os atos violentos. Tanto que tem até uma parte na live que ele fala "E fuck Natalie", que traduzindo seria algo de morre sua vaga. Eu acredito que vocês devem ter entendido. Trey Sessler. Bom, em resumo, o Trey Sessler, ele tinha um canal no YouTube chamado Mr. Anime, onde ele fazia reviews de desenhos japoneses e os famosos animes de lá. E antes dele cometer os crimes, ele costumava beber muito álcool
tomava também bastante medicamentos controlados na sua rotina, né? Por causa desses bagulho aí que ele fazia, enfim. E em 2012, ele acabou pegando uma arma e adivinha o que ele fez? É isso mesmo que você ouviu. Matou seus pais e também o seu irmão mais velho, que infelizmente não resistiram e morreram na hora no lugar chamado Alter, Texas, Estados Unidos. E a polícia já foi chamada no local na mesma hora, depois de ouvirem o disparo, e encontrou os corpos da mãe, o pai e do irmão. E de acordo com a investigação, ele foi fortemente inspirado pelo massacre de Columbine, aquele bagulho lá que aconteceu em 1999, eu acredito que a maioria conhece esse caso. E depois de descobrirem isso, ele foi condenado à prisão perpétua sem nenhuma liberdade condicional. Andy Strayer. Andy Strayer era um youtuber que ele tinha um canal chamado Android Blaze, onde o conteúdo dele era mais focado em uma personagem fictícia de um desenho animado lá, que eu esqueci o nome, enfim. De vez em quando ele postava também vídeos discutindo sobre a visão do mundo e etc. Depois de um tempão que ele ficava postando esse tipo de vídeo, ele começou a ficar loucão, demonstrando uma fixação extrema pela personagem do anime, acreditando que existiria um mundo espiritual onde ele poderia encontrá-lo de verdade. Mano, o cara já tava, ó, bem pior do que eu, viu? Eu também não tenho uma mentalidade muito boa não, velho, confesso. Continuando no assunto, tanto que alguns vídeos dele já indicavam que seu estado mental já não estava boa, mas sim já com a intenção violenta, né, de fazer algo bem bizarro. Ou seja, continuando, ele tratou o ataque como uma forma de transição para a realidade fictícia que ele acreditava que existiria. Ou seja, cometer os crimes, né, e os atos dele era como se fosse inexistente, não fosse errado, tá ligado? Fictício. Como se fosse num desenho animado, entende? Enfim, em 2017, na madrugada, ele conseguiu pegar uma espingarda, levou para o supermercado, que ele trabalhava, é claro, e começou a atirar que nem um louco em todo mundo que ele visse. E resultou que na morte de 3 pessoas que infelizmente não resistiu aos disparos dele, deixou várias pessoas feridas. E depois de um tempão dele fazendo terror no mercado, ele acabou tirando a sua própria vida assim que as autoridades tinham chegado no local para ver o caso. Mas quando chegou, o assassino já estava morto, o Andy Strayer. Esse foi o vídeo, foi bem resumido mesmo, que eu falei aqui pra vocês, beleza? Porque até porque se eu fosse falar tudo também, o vídeo ia ficar muito longo. E eu não queria isso, tá ligado? E eu acredito também que vocês já devem conhecer alguns desses casos, então eu acho que não compensava eu fazer muito longo esse vídeo. Então é isso, beijo no coração de vocês e tchau!